A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Hoje o programa Memória Paranaense conversa com o jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior. Ele é o autor do livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Vida Política. Adebal Fortes de Sá Júnior dirige a TV Bandeirantes no Paraná, já dirigiu o jornalismo da TV Globo aqui no estado na década de 70, jornais como Correio de Notícias, e trabalhou na assessoria de vários governadores como Jaime Canet, Ney Braga e José Richa. Adebal, para começar, uma definição do trabalho, não é propriamente uma biografia, mas um trabalho conjunto com o ex-governador, um documento que ele quer deixar contando a passagem dele pela política do Paraná. É verdade, nós estamos definindo esse trabalho como uma longa entrevista. Várias vezes nós falamos sobre isso, o governador manifestava a intenção de ver uma biografia ser escrita e eu pensei bastante e vi que não tinha capacidade para fazer uma biografia, que é uma coisa mais, exige, primeiro, acho que uma perspectiva do tempo e, segundo, um aprofundamento muito maior do que eu tinha condição de fazer naquele momento. Então, nós discutimos outros formatos e essa ideia de fazer uma longa entrevista e de completar os dados da entrevista com outros depoimentos paralelos, fazendo box ao longo do livro, foi a ideia que mais agradou a ele e a mim. E foi mais ou menos um trabalho, de certa forma, a quatro mãos, porque ele pediu autorização para poder mexer como qualquer entrevistado pode pedir autorização, eu quero mexer no texto. Então, fica muito a versão do próprio Ney Braga, a forma como ele analisa essa passagem dele pela vida política, ao lado de um trabalho que, paralelamente, você tem pesquisas ali colocadas em quadros ao lado da sequência do livro, destacando os momentos não só na visão do próprio Ney Braga. É verdade. E houve um enriquecimento do livro no seguinte sentido. Na medida em que o Ney Braga leu, resolveu acrescentar ou omitir determinados fatos, ele permitiu ao leitor uma segunda leitura, como se fosse um subtexto. Então, o leitor pode descobrir por que um fato não foi, ou tentar descobrir por que um fato não foi mencionado, por que uma pessoa não foi citada num determinado momento do livro, e tirar outras conclusões que não estão escritas, mas que podem ser deduzidas do que foi colocado no papel. Bom, vamos contar um pouco, então, da história de Ney Braga. Primeiro, a origem, a cidade da Lapa, é de lá que vem a tradição, que vem a família de Ney Braga. O que você pode contar sobre essa família, sobre a juventude dele? A Lapa é exatamente isso, é tradição, né? A Lapa está impregnada de tradição, as pedras, os edifícios, e a história da Revolução Federalista está lembrada no monumento que todo mundo conhece. Então, eu acredito que a infância de Ney Braga, como de todo lapiano, foi muito marcado por essa ideia, assim, grande religiosidade, intenso respeito por determinados símbolos e convenções e um cuidado muito grande com a história, porque na história você encontra os pica-paus e os maragatos da Revolução Federalista que se opunham e que eram os fundadores dos dois principais clubes da cidade. Ele conta que o pai dele, seu Antônio Braga, advertia os filhos quando iam a um baile. Ele disse, você vai num baile no clube tal, que é Maragato, mas por favor não esqueça de passar no outro clube, que é Pica-Pau. Uma visão política desde cedo de relacionamento com os dois lados. Foi que isso. Deve ter sido muito útil depois na vida política dele, né? Foi isso que o Pedro Calmão, um grande historiador, disse dele. Ele disse, o Ney Braga nasceu sob o signo da convivência, da coexistência, da pacificação entre as pessoas. E essa ideia do político, né? É a pessoa que consegue fazer coexistir e fazer convergir várias tendências. Por que a opção pela carreira militar? Era alguma coisa que existia de família ou as poucas opções que existiam na época de carreira, de profissão? O que é que levou ele a tomar a carreira militar, a ir para o Rio, para a Escola do Realengo e fazer a carreira militar? A minha impressão, ele não diz isso claramente, mas a minha impressão é que muitos militares na família e a Lapa realmente é o panteão dos heróis, o militar é muito glorificado na Lapa. Então isso é mais ou menos natural que a pessoa queira ir para o Exército. Agora, a experiência dele no Exército foi uma experiência dolorosa. Ele conta que deixar o lar, deixar a Lapa, deixar aquela convivência
carinhosa das tias, dos avós, daquela imensa família. Lá quase todo mundo é primo, é parente, é muito conhecido, muito amigo. Como é que surgiu a opção, então, por essa função pública? A chefatura de polícia, na época, era uma função importante. Ele conta que foi uma decisão muito difícil, porque o convite implicava quase num afastamento temporário, mas que ele pressentia que ia ser muito longo do Exército e que pressentia que ia prejudicar muito a carreira. No Exército não é bem visto esse tipo de militar que se afasta para assumir cargos públicos e isso vai prejudicar lá na frente. Então, a impressão que a gente tem é que quando ele tomou essa primeira decisão de aceitar a chefatura de polícia de Curitiba, ele já estava, no fundo, talvez inconscientemente, tomando a decisão de se afastar do Exército por uma carreira política. Porque, a princípio, a opção dele era chegar ao cargo de general, posto de general, era o que ele pretendia. E aí, provavelmente, ele já deve ter pressentido a possibilidade de uma carreira política. Quando foi para a chefatura de polícia. Ele viu que ali tinha um caminho a seguir, tinha um caminho muito largo à frente dele, porque os políticos não eram muitos e nem eram tão difíceis de combater como são os de hoje. Nas carreiras dos políticos em geral, se observa algum momento ou alguma pessoa que dá um primeiro passo, um primeiro empurrão, e aqui no caso foi Bento Munhoz. Como é que houve essa aproximação e a escolha de Bento Munhoz pelo nome de Ney Braga? Por que essa opção e a colocação dele nesse cargo que depois deslancharia numa carreira política? Era um momento muito difícil do Paraná. O Paraná estava com a região oeste e uma parte do sudoeste com problemas muito sérios de terra. Então eles viram que ou assumiam o comando disso ou podia até haver o perigo de uma intervenção federal. Então precisava de um militar de muita capacidade e alguém disposto e alguém muito leal. Então, nada melhor do que o cunhado, o Ney Braga era cunhado do Bento Munhoz da Rocha, do que o cunhado, uma pessoa de capacidade reconhecida e de fidelidade também jamais discutida. Quer dizer, esse parentesco com o Bento Munhoz foi, então, talvez até vital para o lançamento depois da carreira política. Aquele primeiro momento, né? No primeiro momento. Agora, o primeiro momento não era político, o primeiro momento era uma função militar quase, porque essa intervenção da polícia na região oeste era uma intervenção militar, porque eles estavam armados, era uma situação muito difícil e havia o perigo quase de uma guerra civil. Agora, 2 anos depois disso, surge a candidatura, em 54, à Prefeitura de Curitiba. Ele vai para a Prefeitura de Curitiba. Como é que foi daí que surgiu o nome dele? No livro que você conta, 3 vereadores que foram fazer o convite, mas deve ter acontecido uma articulação maior para a viabilidade da candidatura dele na época à Prefeitura de Curitiba. Como é que aconteceu? O que se entende é que o fato político, ele sempre é antecedido de outros fatos que estão mais ou menos subentendidos, não estão muito claros, são pequenas conversas, são pequenos encontros, são pequenas indicações. Então, talvez a indicação mais importante tenha sido isso, que havia de parte do Ney Braga uma disposição para entrar na carreira política. E que havia, por parte das pessoas que convidaram, uma necessidade de encontrar um bom nome para disputar a Prefeitura de Curitiba. Ele teve o apoio de Bento Munhoz novamente nessa circunstância? Teve o apoio de Bento Munhoz. No primeiro momento, houve uma dificuldade de encontrar um partido, então foi muito importante o apoio de um partido chamado PSP, Partido Social Progressista, que era do Ademar de Barros, e que aqui no Paraná era dirigido pelo Luiz Carlos Tourinho, professor Luiz Carlos Tourinho. Tanto que parece que houve um entendimento político no sentido de, em troca desse apoio dado em 54, oferecer o apoio do partido Ney Braga a Luiz Carlos Tourinho em 58. Agora, ele enfrentou em 54 o pai do senador Roberto Requião, o Wallace de Melo e Silva, né, que acabou perdendo então para Ney Braga nessa disputa. E é interessante a maneira como ele fala do pai do Roberto Requião, porque ele diz que era um homem muito parecido com o Requião, no sentido de ser mordaz em suas críticas, mas não era um adversário difícil, segundo ele, porque essa mordacidade tornava mais difícil a confiança do eleitor. Mas o episódio eleitoral que ele destaca, o ponto mais importante, me parece ser o fato de que na eleição de 54, ninguém era pago para fazer campanha. Então não existia nem a figura do cabo eleitoral, nem a figura desse cidadão que fica na esquina carregando uma bandeirinha em troca de R$20 por dia. Tudo aquilo que era feito em troca de
de amizade, de apoios políticos. De colaboração, como ele cita, taxistas de retribuição, provavelmente retribuição futura de outra forma, mas que não tinha essa coisa vital na eleição de hoje, que é dinheiro, que você chega e diz quanto custa a eleição do deputado estadual, 300 mil dólares, quanto custa a eleição do deputado federal, 500 mil dólares. Então, tudo está sendo pesado e medido com muita facilidade hoje. E naquela época, então, tinha uma centena de fatores subjetivos que levavam a pessoa a te apoiar. E, principalmente, o conhecimento do candidato, que a cidade era pequena, era possível, provavelmente, ter um contato maior com boa parte da população e a utilização do rádio que já se fazia também. Se fazia muito modestamente e o mais importante deve ter sido a campanha de bairro que ele fez e que daí ele conseguiu determinados pontos estratégicos, assim, no Portão ele cita a dona Pedrina, que era dona de um estabelecimento comercial estrategicamente colocado. Porque as pessoas vinham de fora de Curitiba, da periferia, e a dona Pedrina tinha uma facilidade que era de lavar os pés. Então eles andavam naquela lama, descalços, aí eles traziam o sapato na mão, porque estavam indo para trabalho ou para aula na escola normal, alguma coisa, iam pegar o bonde ali no portão. Então eles lavavam os pés na dona Pedrina. E em troca disso ficavam muito gratos. Era um poderosíssimo cabo eleitoral. Como é que se marca de 54 a 58 o trabalho que ele realizou na Prefeitura de Curitiba? Porque, na verdade, é uma época que tudo estava para fazer, canalização de rios, a cidade não tinha nem transporte coletivo organizado, tinha tudo para se fazer ainda. Como é que foi esse período? Olha, ele tinha uma coisa que Curitiba tinha e que era perigosíssima, que era o plano diretor. Porque o plano diretor havia sido feito pelo engenheiro Agache, anos atrás, e era um plano extremamente pretensioso. Por exemplo, ele estabelecia um modelo parisiense para Curitiba. Havia uma avenida diametral que saía lá de cima da Vicente Machado e ia até o alto da Rua 15. Você pode imaginar o custo dessa avenida, quer dizer, o alargamento da Vicente Machado, o alargamento da Rua 15 e a construção de proteções contra a chuva, isso quebrava Curitiba. Então, a primeira providência, talvez a mais sábia do Ney Braga, prefeito, tenha sido olhar o plano Agache e concluir, nós não temos dinheiro para tocar isso. A segunda providência, também de grande sabedoria, foi descobrir que Curitiba vivia num regime de compadrio. As pessoas não pagavam impostos porque eram eleitoras das pessoas, do prefeito, dos vereadores, e se indignavam quando aparecia alguém cobrando IPTU delas. Resultado, o Ney mandou fazer um levantamento aerofotogramétrico da cidade e descobriu todo mundo que não pagava imposto, que constituía a maioria. Mais da metade das casas de Curitiba não pagavam imposto. Aí ele taxou. Houve uma grita no primeiro momento, no segundo momento parece que a cidade compreendeu e ele teve dinheiro para administrar. Que é o fundamental para qualquer administração, né? Vamos então para o intervalo comercial, nós voltamos já, estamos conversando com o jornalista Adebal Fortes, hoje no Memória Paranaense, falando sobre o livro que conta a história de Ney Braga. Nós voltamos já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Hoje o programa Memória Paranaense conversa com o jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior, que é o autor do livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Política do Paraná. Contando, Adebal, o período ainda de Ney Braga na prefeitura, quando ele chegou e ficou lá de 54 a 58, o que era Curitiba naquele momento? Curitiba, na verdade, era um pequeno núcleo e tinha aí, Santa Felicidade, que é uma colônia, por exemplo, nem luz tinha naquela época. Estava às escuras. O Santa Cândida estava às escuras, o Novo Mundo estava às escuras. O portão realmente terminava na igreja do portão. O bonde, né, terminava na igreja e o bonde ia até o Bacaxiri, também não tinha mais nada. O transporte era muito precário. A cidade vivia às escuras, com muita dificuldade de comunicação telefônica com o resto do país. Você discava 4 números, você pedia para telefonista 4 números, não discava. Você pedia 4 números para telefonista. O telefone da minha casa era um 491. Então, todo mundo tinha telefone 4 números, um número faz favor,
e você era mal atendido, porque o serviço era muito precário. O ônibus, inclusive, era um problema também, porque não existia organização das empresas. Foi a partir do período de Ney Braga que as empresas começaram a ser organizadas para ter uma assistência contínua, com horário. Era o tempo da lotação. O Curitiba vivia com aquelas lotações que eram veículos com capacidade no máximo para 16 passageiros, e que atendiam muito mal, porque tinha uma multiplicação de lotações, mas eles não tinham horário, eles trabalhavam no dia que eles queriam, se eles achavam que era domingo, não precisava trabalhar, então não tinha lotação no domingo, mas você tinha que ir na casa de alguém. E o Ney Braga convocou os donos de lotação e convidou, mas convidou entre aspas, aquele estilo militar, né? Ele, na verdade, deu uma ordem para eles. Se eles conseguissem se organizar em empresas, eles teriam concessões da prefeitura para operar linhas. Se eles não conseguissem, ele ia chamar o ônibus de outro lugar. Mas eles se organizaram, até quem dá um depoimento muito bom sobre isso é o deputado Erondir Silvério, que conta que foi o primeiro a entender o sentido daquilo, que todo mundo ia ganhar dinheiro, ia ser bom para todos. E as empresas que existem atualmente têm origem naquele São período. herdeiras daquelas empresas, pelo menos o Erondir o Gulim também e tem o Bertoldi também. A ideia da cidade, o planejamento, utilização, rios, lagos, como é que foi isso? Como é que ele teve essa visão naquele período? Essa visão de cidade, o Ney Braga obteve graças a uma visita que o Prestes Maia, a convite dele, fez a Curitiba. Eles fizeram um voo sobre a cidade e ele conta que ficou abismado com a capacidade que o Prestes Maia tinha de enxergar coisas que as pessoas comuns não veem. Quer dizer, a visão do urbanista. Então ele dizia, olha, aquilo é um fundo de vale que você deve preservar, ali tem uma avenida que você pode estender, ali tem uma rua que você pode ligar àquela outra rua e fazer uma nova avenida para melhorar o sistema viário da cidade. Agora, a ideia do fundo de vale parece ter sido a coisa mais importante que ficou, porque daí o Dario Lopes dos Santos, que viveu esse período também, conta que todo mundo entendeu aquilo. Quer dizer, se você protege o fundo de vale, você está evitando a enchente amanhã. Então, a primeira ideia inteligente para evitar a enchente foi preservar o fundo de vale, preservar uma pequena quantidade de mata ciliar. Como deputado federal depois de 58, terminou o mandato, ele conseguiu a eleição, foi então representar o Paraná no Congresso na época. Antes disso, talvez fosse interessante a gente comentar um episódio que foi a eleição de 58. Quando o professor Torinho, que tinha emprestado a legenda do PSP para o Ney sair candidato, ele se ofereceu como candidato esperando o apoio do Partido Republicano, que era o partido do Ney Braga, e da família Camargo. E parece, porque eu tentei obter uma entrevista com o professor Torinho e não consegui, mas parece que a família Camargo vetou o nome dele. E ele era filho do homem que em 1930 havia prendido o Marins Camargo e feito fugir de Curitiba o então presidente do Estado, Afonso Camargo. Esse pedaço foi um dos pedaços que nós não conseguimos decifrar, apesar de investigar e de perguntar muito. Eu fiz várias tentativas, todo o grupo fez várias tentativas e permanece um mistério assim meio insondável. Como toda a história contemporânea do Paraná, muito a ser feito ainda em relação a biografias, ao levantamento dessas histórias, né? E eu acho que tem um trabalho investigativo, de paciência, de perguntar. Nós vamos acabar demonstrando certas coisas. Então, uma delas que também fica muito clara nesse período é que a política era feita com um grau de honestidade muito elevado, um grau de lealdade muito grande e baixíssimo nível de corrupção, ao contrário do que parece acontecer hoje. O Major Fernando Flores, que foi um outro grande político do Paraná, uma vez me deu uma entrevista e disse isso, dizia, olha, no nosso tempo o político não deixava os amigos na chuva e no vento. Então isso significava quase tudo, significava proteger o amigo, mas também significava respeitar determinadas regras que eles tinham estabelecido para o jogo da política, que era respeitar a família, era determinados valores que não deviam ser tocados, então coisas que estavam acima do interesse de vencer.
Essa baixaria em campanha de levantar a família, de atingir de qualquer forma possível, é uma coisa mais recente na sua visão aqui no Paraná. Então, isso surgiu depois, quando a cidade era menor, não comportava esse tipo de comportamento. Não, é uma coisa da década de 80, provavelmente. Não, antes disso, era muito raro acontecer um ataque baixo, vil, assim, no Paraná, na política paranaense. As circunstâncias da eleição de 60, quando Ney Braga, né, depois de ficar 2 anos como deputado federal, ele se candidata ao governo do Paraná. Houve uma ação de marketing político verdadeiramente sensacional, porque os partidários do Ney Braga conseguiram vender para a opinião pública a ideia de que Jânio estava apoiando o Ney. Em todo o Paraná, falava-se em Janinei, a ponto de ter gente imaginando que Janinei era um nome próprio. Eu votei no Janinei, como se fosse um só cidadão chamado Janinei. O Jânio veio a Curitiba e na visita a Curitiba ele se recusou, ele não tinha a mínima intenção, porque tinha de um lado o Nelson Maculan, o PTB, que apoiava também Jânio Quadros. E o Jânio Quadros tinha sido eleito 2 anos antes pelo PTB do Paraná. Então ele não tinha nenhum motivo para hostilizar o PTB e provavelmente gostaria que todo o PTB trabalhasse para ele. Quando ele chegou a Curitiba, os PTBistas se dirigiram ao aeroporto para saudar o Jânio. Mas numa operação em que no livro nós chamamos Batalha do Aeroporto, os partidários do Ney se organizaram e houve até violência física, briga, paulada, porretada, e não deixaram que o pessoal do PTB chegasse lá. Então, no momento que o avião do Jânio chegou no aeroporto, ele estava absolutamente dominado pelo contingente neísta, que colocou o Ney nos ombros e saiu com o Ney na direção do avião. Um outro grupo de pessoas levantou o Jânio nos ombros também e eles foram se aproximando. E é muito engraçado o Ney contando isso, porque ele diz, olha, nós fomos nos aproximando e num determinado momento, até para não cair, nós nos abraçamos. E os fotógrafos fixaram aquele momento. Então, essa fotografia do Ney abraçando o Jânio foi mais forte do que a declaração do Jânio, poucas horas depois, no Canal 12, que funcionava ali em cima do edifício Tijucas, no último andar, em que ele disse, eu apoio quem me apoiar. Ele não se manifestou a favor do Ney Braga, mas a fotografia já revelada estava circulando, estava saindo no Estado do Paraná, que era o jornal que apoiava o Ney, e estava circulando por todo o Estado. Então aquela imagem foi muito forte e ficou para todo mundo a ideia de que Jânio Quadros apoiava o Ney Braga e realmente aquela eleição foi uma eleição puxada pelo voto presidencial. Na pesquisa que nós obtivemos junto ao Ibope, aparece bem claro isso, que a intenção do eleitor era votar no Jânio. E que se fosse para decidir entre um voto no Jânio e um voto no Ney, ele votaria no Jânio. Por isso que era vital a ligação do nome do Jânio ao nome do Ney. E o Jânio que tinha uma batalha, tinha um carisma, uma batalha anticorrupção, que aqui no Paraná, além da utilização da imagem do Jânio, também por parte de Ney Braga, houve uma imagem contra a corrupção na época jogada contra o governador Moisés Lupion. E que havia motivo para isso. Naquele momento, o funcionalismo estava muitos meses atrasado. Meu pai era coronel da Polícia Militar e não recebia não sei quanto tempo. Então eles passavam dificuldade, todo mundo estava metendo a mão na sua poupançazinha, mas estava muito irritado com o governo. Havia acusações de que o governo estaria negociando os seus débitos com ágio. Então, se você quisesse vender um título do governo, eu nunca vi, eu não sou testemunha disso, mas me contaram, havia um escritório no edifício Asa, onde você conseguia receber débitos do governo desde que você estivesse disposto a pagar 40% ou 50% do seu título, o papel que você tivesse de crédito contra o governo. Então, tudo isso criou uma noção geral de que aquele governo, que era o governo do Moisés Lupion, que tinha feito, por sinal, um primeiro governo muito bom no Paraná, que o segundo governo dele era um governo corrupto. E essa ideia da corrupção presidiu a campanha do Ney. O Ney fez uma campanha anticorrupção. E ficou marcada depois na história, na sequência. Quer dizer, fosse ou não uma coisa de campanha, acabou ficando marcada na imagem de Lupion dali para frente. É verdade. E também porque as primeiras ações do governador Ney Braga foram contra o que se poderia chamar de corrupção. Por exemplo, ele mandou abrir uma série de inquéritos administrativos, ele mandou investigar uma série de atos que se acreditavam suspeitos, e ele demitiu todos aqueles que haviam sido nomeados, que era uma praxe do governo naquela época,
Você estava terminando um governo, escolhia todos os afiliados, apadrinhados e fazia um grande festival de nomeações. Esse trem da alegria foi extinto por Ney Braga no primeiro dia. Ele disse, todas as nomeações estão anuladas. Lupion não quis entregar o cargo, não quis participar da cerimônia de entrega para Ney Braga em função dessa situação toda. É verdade. E depois, na sequência, como é que ficou o relacionamento entre os dois? Porque mais tarde até Lupion veio a sofrer a cassação no período da Revolução, né? E como é que ficou? Mais tarde parece que os dois chegaram a se entender, mas provavelmente o ressentimento durou bastante. É verdade. A imagem do governo Lupion sempre foi associada, se vê, ele fez 2 governos. O primeiro governo, todo mundo disse que foi muito bom, porque ele construiu estradas, ele trabalhou bastante. E o segundo governo foi já um governo onde parece que ele estava mais cansado e com mais dificuldade de combater aqueles focos de corrupção que surgem naturalmente em todo o governo. Então, provavelmente havia uma taxa de corrupção bem mais alta do que o normal no governo do Lupion. Com isso, e comprovados alguns fatos, ele ficou com essa marca de corrupto e foi punido, e eles ficaram afastados muito tempo, até que num cursilho de cristandade, eles se encontraram, e o cursilho é um momento de perdão, então parece que foi um momento de reencontro entre os dois, que no fundo são cristãos e achavam que aquilo não podia ir para o túmulo, né? Estamos conversando com o jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior, contando aqui como autor do livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Vida Política do Paraná. Daqui a pouquinho nós voltamos, continuando aqui nossa conversa no programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O programa Memória Paranaense está relembrando a história do ex-governador Ney Braga, conversando hoje aqui com o jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior, autor do livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Vida Política. Bom, lembrando a campanha de 60, a campanha naquele tempo não tinha estrutura, não tinha um grande dinheiro empresarial como a gente conhece hoje. Até os carros, a citação que há no livro, que eram 2 carros da campanha. Um deles era uma Kombi, uma velha Kombi que aparece em algum lugar do livro aí, e o outro era um Jeep emprestado pelo padre Aneico. O padre Valdomiro Aneico era um solidário com eles, também era político, e deixou o Jeep no início da campanha. O Jeep foi usado para andar pelo Paraná inteiro e parece que a boa qualidade do Jeep foi testada, porque no final ele voltou ainda em boas condições para as mãos do padre. E o financiamento dessa campanha, então, era conseguido a cada município o partido local é que se virava para organizar o comício. Naquele tempo as pessoas iam no comício porque não havia muito o que fazer, não existia televisão, havia uma participação nos comícios. Né? Eu acho que tem uma fotografia aqui do comício de Francisco Beltrão que você pode mostrar, e é impressionante a quantidade de gente que tem em Francisco Beltrão, que a gente sabia que naquela época devia ter uma população muito pequena, então parece que a população inteira tinha ido para a praça. E em todas as cidades acontecia isso, que era um grande momento, né, da cidade. Naquele tempo as pessoas acreditavam mais nos políticos também, eu acho isso. Aí você ia porque você gostava de ouvir o seu candidato falando e você acreditava no que ele dizia. Então, o Ibope, na época, fazia pesquisas e não aparecia o número que aparece hoje de descrédito do político, que está sempre em último lugar. Você acredita no quê? Nos Correios, não sei o quê. O último lugar está o Congresso Nacional. Então, naquela época, não. O político estava numa situação razoavelmente boa. No Paraná, quando ele assumiu, tudo ainda estava também por se fazer no estado. Não havia nem ligação entre o sul e o norte. As pessoas iam lá para Ourinhos para fazer essa ligação entre sul e norte. Como é que foi, então, esse governo? Esse período começa em 60 de governo de Ney Braga. É verdade, foi bem difícil, porque no norte você tinha a ameaça do estado do Paranapanema. Era um divisionismo muito grande. Londrina, todo mundo torcia para o Corinthians, para o Palmeiras, ou para o São Paulo, gostava de passear, fazer compras no MAP e ter apartamento em Santos.
No oeste do Paraná havia também uma divisão muito forte, havia briga pela terra que continuava ainda. A entrada dos gaúchos? Os gaúchos criando uma outra cultura diferente da nossa aqui do Paraná tradicional, digamos, o Paraná de Curitiba, da Lapa, de Ponta Grossa. Então foi tudo muito difícil. E o Ney Braga, naquele momento, ele intuiu uma coisa que ele disse depois, ele disse, olha, um bom governo, ele nem sempre é reconhecido como um bom governo. Para ele ser reconhecido, ele tem que ter uma grande bandeira, uma grande obra, que apareça aos olhos de todos como uma realização, e o povo entende muito a realização em termos de estradas, em termos de grandes mudanças. Então, o que acontecia naquele momento? Como havia essa divisão, ele pensou na possibilidade de fazer a ligação por estrada de asfalto entre o norte e o sul. Que foi a Rodovia do Café. Foi a Rodovia do Café. Ele conseguiu a ajuda do governo americano na época, tinha um programa chamado Aliança para o Progresso, e esse programa beneficiou extraordinariamente o Paraná, porque o Paraná era governado por um governador que fazia parte de um grupo político que era simpático ao governo americano. Tanto o governador do Paraná, Ney Braga, como o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, como o governador de Minas, que futuramente foram os governadores que apoiaram o movimento 64. Neste período de 60 a 65, é curioso que ele pede ajuda de uma empresa de consultoria para lhe dar uma ideia de planejamento de governo para o Estado. É verdade. A SPL é do Alex Beltrão, que hoje é secretário do Jaime Lerner, e do Zacarias de Sá Carvalho, de São Paulo. E o que faz a SPL? Ela faz um grande estudo sobre o Paraná, como já tinha sido feito pelos dominicanos também, que é da SAGMAX, que é um outro estudo importante sobre a realidade paranaense e a sugestão de caminhos estratégicos. Os dominicanos fizeram um trabalho um pouco mais romântico e a SPL foi bem objetiva. Ela propôs ao governador recém-eleito um modelo de empresa que substituiria aquela democracia pachorrenta e ineficiente da época. Então, esse modelo era a empresa de economia mista e resultou num sucesso e num modelo para o Brasil. Você vê, a Copel funcionava mal. Com a mudança, a Copel estava falida praticamente no final do governo Lampião. Com a mudança, ela se recuperou com essa reforma. A Sanepar era a congregação de duas áreas do governo que atendiam serviços de água. Ela passou a ter capacidade de investimento e passou a gerir os recursos da área da água. A Telepar foi um sucesso, até hoje e resolveu um problema crônico do Paraná, que era esse da ligação para o Rio de Janeiro, que levava 12 horas, não chegava nunca. Então, foi possível fazer grandes investimentos na área das telecomunicações. E outras empresas de economia mista foram criadas na mesma linha, todas sob o guarda-chuva de um grande banco de desenvolvimento, que no começo se chamou Codepar, Companhia de Desenvolvimento, e mais tarde virou BADEP, Banco de Desenvolvimento do Paraná, infelizmente fechado pelo governador Álvaro Dias, durante o governo Álvaro Dias. E no BADEP havia estudos estratégicos sobre o caminho do desenvolvimento, o que fazer com a monocultura do Paraná, a cafeeira, que estava colocando o Paraná num funil econômico. Não havia muita solução. Então, se você continuasse com a monocultura, aí surgiu o feliz planejamento e a ideia positiva de criar a agroindústria, de encaminhar o produto da lavoura para uma indústria ao lado e financiar essa indústria para ela ser viável, porque senão ela não ia ter capital de giro e não ia ter tecnologia também para formar pessoal. A verdade é que o paranaense da época não sabia ser industrial. Então, a Codepar e depois o BADEP ensinaram durante anos o paranaense a ser industrial, a entender o que é um fluxo de caixa, como é que funciona uma empresa, como é que funciona o mercado em torno dela. Quando veio a Revolução de 64, qual foi a postura de Ney Braga diante da Revolução? Como é que foi a atitude dele como governador do Estado? Havia uma articulação muito antiga de vários governadores. O Ney Braga tinha sido consultado também. Ele era, como disse, um político, né, um homem de convivência, de confluência. Então, ele também dialogava com o João Goulart. E chegou a haver certa dúvida sobre de que lado estaria Ney Braga. Então, havia até
uma caricatura que apareceu no jornal, e ele em cima do muro. Quer dizer, ele talvez tenha sido, na pré-história dos tucanos, tenha havido esse momento aí. Mas, na verdade, o Ney Braga tinha feito um contato com os militares em Minas, o general Guedes, e mais tarde os militares endossaram a posição dele, dizendo que ele tinha sido o que se chamava na época um revolucionário de primeira hora. E ficou tudo bem, ele foi convocado para o ministério do general Castelo Branco, que, diga-se de passagem, era um democrata, que estava louco para passar a bola de volta para o Congresso e reabrir o judiciário, e acreditava que aquilo era um momento muito rápido. Agora, a postura como governador no sentido de punições, porque muitos estados, até jornalistas, intelectuais, que foram presos, outros desapareceram. Aqui no Paraná, como é que foi a postura do governo do estado no sentido de repressão, ou essa repressão poderia ser considerada leve comparada com a dos outros estados? Como é que ele se comportou como governador depois da Revolução? Foi uma repressão light, você lembra bem. O governador Ney Braga tinha amigos da imprensa e tratou de não punir exageradamente os amigos dele, embora ele não pudesse deixar de punir, porque ele estava sendo cobrado quanto a isso pelos aliados revolucionários. Então ele inventou um negócio chamado disponibilidade. Ele pedia para os amigos que por acaso fossem funcionários públicos para ir para casa e aguardar momentos melhores. E eu continuava recebendo como funcionário? Continuava recebendo. Mas afastado? Mas afastado. Perdia, na verdade, alguma coisa, né? Porque perdia aquelas vantagens de tempo de serviço, contagem, mas nada que não pudesse requerer lá no futuro e a justiça não fosse conceder. O Ministério, o convite para o Ministério, ele vai para o Ministério da Agricultura no governo de Castelo Branco. E foi muito importante esse convite para o Paraná, que tinha uma tradição no Ministério que já tinha sido de Bento Munhoz da Rocha. Porque a presença do Ney no Ministério da Agricultura coincidiu com a presença do professor Flávio Suplicy Lacerda no Ministério da Educação. Então, o Paraná, na verdade, tinha 2 ministérios naquele governo. E o Ney era muito... O Castelo acreditava muito nele. Então, ele teve uma convivência muito boa. E, como ministro, ele conviveu com outro ministro, que era o ministro-chefe da Casa Militar, que era o general Ernesto Geisel, que futuramente seria presidente da República, e convidaria novamente o Ney Braga para voltar ao Ministério, já como ministro da Educação. Foi daí também que nasceu essa proximidade, que depois se manifestou de Ney e Geisel. Eles tinham já, como eram militares, já tinham servido juntos, ele era amigo do filho falecido do general Geisel, mas naquele momento a convivência no governo, eu acho que foi muito importante para que surgisse um novo convite lá na frente. Então, o Ney teve uma presença muito grande na política federal durante esse período todo, né? Você veja, foram 4 governos nesse período, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, 5, né? Médici, Geisel e Figueiredo. Desses 5, ele esteve presente em 2. Quando estava para deixar o governo, já perto de 66, a escolha dele foi pelo secretário da Agricultura, Paulo Pimentel. Foi lançado na política através de Ney Braga. Por que a escolha por Pimentel e como é que surgiu depois o afastamento entre os dois que marcou tanto a história do Paraná? No livro nós levantamos com ele as alternativas que ele tinha. Ele tinha a alternativa de apoiar Afonso Camargo, que era seu secretário da Fazenda, era uma pessoa ligada a ele por vários motivos. E já de muito tempo. Já de muito tempo, ao contrário de Paulo Pimentel, que era um homem que tinha vindo para cá com a eleição, porque a família Lunardelli, Paulo Pimentel era casado com uma Lunardelli, tinha apoiado e tinha coordenado a campanha dele na região norte. Mas quando foi tomada essa decisão, eu acredito que a decisão não foi uma decisão pessoal do Ney Braga, foi a decisão que a circunstância exigia, porque o Paulo Pimentel foi lançado bem antes ao governo por Aníbal Cury, que era presidente de um partido chamado PTN, e essa candidatura do Paulo foi se fortalecendo muito, porque como secretário da Agricultura, ele andava muito pelo interior e ele foi somando a adesão dos prefeitos, políticos. Por isso que todo mundo diz, e agora estão dizendo novamente, né, um bom governador tem que ser um bom governador na capital, mas principalmente no interior do estado. Então, naquela época, o Paulo Pimentel, ele conseguiu ser um bom secretário, principalmente no interior do estado, que é onde formava opinião e formava a maioria nas convenções. Então, quando chegou no momento da convenção do PDC, o Paulo já tinha sido lançado candidato pelo outro partido
e estava muito forte com a presença, novamente, dos companheiros do interior. E sendo que o grupo do Afonso Camargo, que era o grupo basicamente da JDC, a Juventude Democrática Cristã, era um grupo barulhento, bem articulado, de gente muito inteligente, muito capaz, mas que não conseguiu ganhar aquela batalha que se desenrolou no Teatro Guaíra e que foi, de certa forma, um belíssimo espetáculo democrático, porque o Guaíra estava atopetado de gente, de todas as tendências, gritando, cabalando, lutando pelo voto durante um dia e uma noite até definir a candidatura vitoriosa de Paulo Pimentel, que, como eu disse, eu acho que o apoio do Ney Braga surgiu em decorrência da sensibilidade dele como político, perceber para que lado estava soprando o vento. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Debal Fortes vai contar para a gente como é que se deu depois, na sequência, o afastamento dos dois. Nós vamos para o intervalo comercial, já estamos de volta com o programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos ao último bloco do programa Memória Paranaense, hoje conversando com o jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior, que conta aqui a história do livro, que está relatado no livro Ney Braga, Tradição e Mudança na vida política. Adebal, estávamos falando do período em que Paulo Pimentel se elegeu. Foi secretário da Agricultura de Ney Braga, mas logo depois, no início do governo de Pimentel, houve uma ruptura entre os dois. Por quê? Isso é normal na vida política, sempre que alguém indica o outro para o governo, depois que talvez queira continuar participando, indicando alguém para o governo, e surge a situação assim de conflito? A minha teoria é que a briga deles ocorreu em função das equipes. O Ney Braga deixou muitas pessoas na equipe de Paulo Pimentel e esse remanescente da equipe Ney Braga foi se conflitando com os que chegaram para ocupar os espaços com Paulo Pimentel e acabou a intriga do pequenininho, acabava batendo no chefe e dizia, olha, eles fizeram isso comigo, mas disseram isso de você. Então eu tenho a impressão que eles foram vítimas basicamente de um esqueminha de intrigas. Mas é um elemento de disputa de poder, né? Pimentel acusa, porque depois ele perdeu várias coisas no sentido da comunicação aqui no Paraná, rádio, televisão, e ele acha que foi Ney Braga, ele acusa Ney Braga por essas perdas que ele teve. Como é que Ney Braga se posiciona em relação a isso? O que eu ouvi é que isso teria sido uma decisão do Ministério das Comunicações, que era o comandante Quante Oliveira na época, e que o Ney Braga não tomou não teve nenhuma participação nesse tipo de coisa. Ele nega que tenha tido. Que tenha agido no governo Geisel para prejudicar a Paulo Pimentel, ele nega isso. Paulo Pimentel, ele nega isso. Depois, mais tarde, vem Haroldo Leão Pérez, e Haroldo Leão Pérez teve a participação dele, ou nesse período, apesar de proximidade com o governo, ele não estava influindo nas nomeações de governadores, naquela época indiretos, esses governadores aqui no Paraná. Você veja que absurdo. A nomeação do Haroldo Leão Pérez foi feita pelo general Médici sem conhecer o Haroldo. O Haroldo Leão Pérez era amigo de um coronel, chamado Coronel Manso Neto, que participava do governo como oficial de gabinete, uma coisa assim, do general Médici. E ele foi indicado por ser uma pessoa conhecida. Mas uma pessoa conhecida remotamente, amigo, conversava de noite, jogava pif-paf, alguma coisa assim. E o governador Ney Braga, ele conta o episódio, como eles receberam a notícia do general. O general Médici chamou os senadores do Paraná e todos foram até lá, sentaram na frente dele, já mais ou menos sabendo do que ia acontecer, quem tinha sido escolhido, porque essas coisas espalham muito facilmente. E ele disse, eu queria dizer aos senhores que eu escolhi para ser governador do Paraná o deputado Haroldo Sanfor. E um olhou para o outro, e daí disse, presidente, não será Haroldo Leão Pérez? Porque realmente ele tinha trocado pelo nome, o Haroldo Sanfor era um deputado do Ceará, e Haroldo por Haroldo, o presidente da República não sabia quem estava nomeando. Isso aí talvez seja uma belíssima lição contra a ditadura, né? Porque a ditadura é pior do que a democracia nesse sentido. Você não sabe quem você elegeu.
Na continuidade da história, depois veio o período de Geisel, ele veio mais tarde a ser convidado para o Ministério da Educação e aí foi um período também que ele teve uma projeção, mais tarde voltou para o governo do Estado. Foi um período que, mesmo com o passar do tempo, Ney Braga continua ativo na política nacional, na política estadual. É verdade, e o Ministério da Educação foi muito bom para Ney Braga, que ele tem um estilo muito adequado à condição. Eu acho que ele se sentiu muito melhor no Ministério da Educação do que anteriormente no Ministério da Agricultura, porque ele tinha um relacionamento muito bom com artistas, com escritores, ele era amigo de várias pessoas influentes, membros da Academia Brasileira de Letras, e daí ele pôde cultivar todas essas amizades e fazer com que o Ministério ficasse mais ameno para a inteligência brasileira naquele período difícil, né, que era um período de AI-5, de repressão de todo tipo. Então, há mesmo o reconhecimento de vários artistas de esquerda, como Chico Buarque, e que o Ney Braga não aplicou a legislação autoritária contra a inteligência brasileira na área que era possível para ele, né? Que o período foi um período muito difícil para o país. O livro registra em 79 o problema que ele teve de coração, a cirurgia, há muita lenda sobre essa história, pelo que você apurou, pelo que está no livro. Como é que foi? Ele teve se sentiu mal e foi o doutor Faraco da Santa Casa que atendeu, o doutor Ari de Cristo, era o médico particular dele, levou para a equipe da Santa Casa, eles fizeram uma avaliação e acharam que ele precisava ser operado. E consultado, ele concordou em ser operado em Curitiba. Ele tinha várias alternativas, né? Ser operado em São Paulo, que tinha a famosa equipe do Dr. Zerbini, ou ser operado fora do Brasil, em Cleveland, como o presidente Figueiredo fez. Mas ele achou que aquele grupo de Curitiba tinha condição e foi ter muita sorte, porque a cirurgia dele está funcionando bem até hoje. Depois disso, ele me chamou, eu era coordenador de rádio e televisão do Palácio. E ele queria fazer, dentro do programa Fantástico, sugeriu ao Dr. Roberto Marinho que colocasse um quadro mostrando como era de boa qualidade a medicina brasileira e como era inútil o gasto que os brasileiros estavam fazendo em dólar, indo buscar atendimento exatamente igual no exterior, principalmente em Cleveland, que era o grande centro desse tipo de cirurgia, que hoje é feito em qualquer cidade no interior do Paraná e com a maior facilidade. Essa preocupação do Ney Braga com a medicina é uma constante e de vez em quando a gente brinca com ele dizendo que a hipocondria também faz parte, né, das decisões que ele toma, porque ele é muito preocupado com doença. Quando ele era governador, ele às vezes almoçava uma maçã apenas porque ele achava que aquilo fazia bem para a saúde e daí ele discutia a alimentação correta. Ele parou de fumar, mas ele era um fumante meio... de vez em quando ele não resistia à tentação e fumava um cigarrinho. Mas ele tinha uma preocupação, assim, fumar faz mal para a saúde, beber faz mal para a saúde, uma série de coisas. O novo governo, depois de 78, ele volta para o governo do Estado, teve uma passagem de novo pelo Palácio Iguaçu. Como é que você resumiria essa segunda passagem aí pelo Palácio? Foi um governo de muito planejamento. Ele chamou para ser o secretário de planejamento o Véspero Mendes, que é um homem extremamente competente, e a equipe dele é muito boa. Agora, o governo não aconteceu, porque há várias teorias a respeito. Uma delas é que o general Figueiredo, que tinha competido, porque o Ney Braga foi um dos indicados para ser presidente da República, na sucessão do general Geisel, e o general Figueiredo também. Parece que houve uma disputa interna dentro dos mecanismos, né, dos bastidores do poder, e essa disputa desgastou muito o Ney Braga junto ao general Figueiredo, que depois de eleito não beneficiou o Paraná. Ele não teve a mesma facilidade que teve antes, com gás em outros períodos, de conseguir as verbas, o atendimento federal. Que ele ia buscar e vários governadores, o governador Canepa pode fazer muita coisa graças ao fato de ter Ney Braga no Ministério, que foi o governo Geisel, e o mesmo não aconteceu posteriormente, que ele não tinha ninguém por ele em Brasília, e o Paraná ficou um pouco abandonado, talvez por um certo ressentimento do general Figueiredo, devido a episódios, que é isso tudo que a gente sabe que acontece numa campanha, né? Um falando mal do outro. Isso aí desgastou muito e provocou esse ressentimento.
Em 82, com a nova eleição e a derrota da Arena, na época, depois PDS, a derrota para a rixa, para o PMDB, que depois o PMDB ficou 12 anos no governo. Parece que foi um momento marcante, então quase que um encerramento, porque ele veio mais tarde ainda a ter um cargo em Itaipu, quando apoiou a Aliança Democrática, conseguiu mais tarde aquela participação já no governo de Sarney, mas 82 é um momento marcante, até a entrevista que ele deu logo depois de perder a eleição, praticamente dizendo que se retirava da vida pública, né? Talvez ali realmente tenha terminado aquela participação mais ativa dele. É verdade. Na eleição de 82, houve uma das maiores provas de incompetência que eu vi na minha vida. Eu acompanhava as duas campanhas e eu notei que na campanha de Ney Braga, os números que chegavam dos institutos de pesquisa, ele tinha, parece que um grupo também particular de pesquisa, eram números absolutamente irreais. Então, ele era informado, por exemplo, que o candidato dele, Saul Raiz, estava empatando com Richa no Boqueirão. Então, ele dizia, olha, se estamos empatando no Boqueirão, imagine como não vamos estar em Irati, por exemplo. E não é verdade, o Saul estava perdendo no Boqueirão, estava perdendo em Irati, estava perdendo no Paraná inteiro, e aquele momento foi um momento de virada nacional, quer dizer, o PMDB ganhou em todo o país. Agora, é incrível como um governador pode ser tão mal informado, isso não aconteceu só no Paraná, aconteceu em outros estados, pode ser tão informado sobre o rumo de uma eleição. E depois disso, só Itaipu, aquele período, né, no governo Sarney, e já acompanhando, mas mais à distância, a política. É verdade. E daí ficou, a Ney Braga teve uma preocupação sempre de deixar para frente alguma coisa do que ele pensava. Então, a partir de Itaipu, ele estava falando muito intensamente sobre esse livro. Agora, então, concluindo já a nossa conversa, que nós temos que estar terminando, Adebal, como é que você definiria a participação, né? Tem gente que diz que Ney Braga no Paraná, não talvez pela importância, mas pelo tempo que ele permaneceu, pela participação que ele teve, seria considerado como político do século no Paraná. Com críticas ou com apoios de um lado ou de outro, mas seria porque foi quem teve um tempo maior de permanência, de ministério, de governo. Como é que você avalia, então, Ney Braga, fechando aqui nossa conversa, na política do Paraná? Eu acho que a vida de Ney Braga pode ser entendida como um fio condutor que te ajuda a decifrar a política do Paraná de 1950 para cá. Tudo o que aconteceu teve a participação dele com maior ou menor intensidade. E ele teve esse grande momento assim, de entender o futuro, que foi quando ele assumiu o governo em 60. Foi um belíssimo governo, não houve outro igual. Todo mundo está torcendo para o Jaime Lerner agora, com o ABC de Curitiba, com a perspectiva de industrializar, para poder fazer um outro momento desse. A verdade é que os estados e os países e as pessoas talvez vivem disso, é de momentos, você nunca tem um ritmo constante de crescimento. Então, o Paraná estava sem crescer bastante tempo, porque ele tinha tido um grande governo durante o período do Manuel Ribas, e depois ele voltou a ter com Ney Braga. Então, o Ney foi o homem que trouxe ao Paraná a dimensão da modernidade em 1960. E foi uma pessoa que teve muita sensibilidade para entender os momentos que se seguiram e para permanecer à tona. Então, a capacidade de sobrevivência também é outra coisa, de sobrevivência política, é outra coisa a ser destacada na vida política dele. Muito obrigado, então, ao jornalista Adebal Fortes de Sá Júnior, que falou aqui conosco sobre o livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Vida Política, aqui do Paraná, um livro de autoria dele, traçando a trajetória de Ney Braga no Paraná. Muito obrigado a você que ficou conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.